Fala galera, chegou a hora de falar sobre o terror de 1995, os 20 melhores filmes. Vocês já sabem como funciona, vamos lá. Eu sou o RRB, que você está no terror de hobby. Hoje a lista é grande, então aviso se faz necessário. Uma vez que eu começo, eu não paro mais, só vou parar lá no número 1. Para abrir a nossa lista hoje, modificada visualmente, tem O Esconderijo. Um homem aí, sua esposa, eles têm uma filha adolescente, passaram por traumas no passado e agora eles são mais cuidadosos, até que eles vão numa viagem, capotam o carro, o indivíduo quase morre, fica em coma. Quando ele volta à realidade, ele começa a visualizar em seus sonhos coisas estranhas, ele começa a enxergar serial killers em ação. Ele vai investigar isso e vai ver que o buraco é muito mais embaixo do que ele estava pensando em um primeiro momento. É um daqueles raros filmes que adentram a esse subgênero, que coloca o nosso protagonista para seguir os olhos, a visão de um serial killer, de um potencial assassino. Vai ligar até um pouquinho de ocultismo a figura da nossa trama. Traz o Jeff Goldblum. É uma trama sem muito ritmo, então em alguns momentos ela é mais dinâmica, em outros momentos a gente sente muito cansaço assistindo. Tem Alicia Silverstone, a ídolo teen dos anos 90, aqui um dos primeiros papéis de mais relevância. Então se você quer algo diferente dentro do cinema aí desse ator maravilhoso, Jeff Goldblum, pode assistir, que esse é bem obscuro. Memórias, animação japonesa de 95, ou anime, chame como quiser, são 3 contos que vão trazer a figura do sci-fi. Eu chamo a atenção para 2 em particular. O primeiro, esse sujeito que ele começa a estar no hospital, ele começa a exalar um gás mortal e vai matando todas as pessoas ao seu redor, se torna um grande problema para as autoridades locais. Esse conto vai misturar um pouquinho de comédia. E tem outro conto que acontece no espaço, uma espécie de estação espacial. Esse homem vai começar a ter alucinações dentro dessa espaçonave abandonada, ver uma mulher que ele outrora conhecera. Esse é o melhor conto. Esse é terror mesmo, apesar de misturar muito sci-fi, e é visualmente arrebatador, muito bonito mesmo, uma das animações mais bonitas dos anos 90. Os 3 contos são muito bons. Tem um outro conto que é de um canhão que não para de atirar. Cada conto tem um visual todo seu, então não é aquela animação de contos que vai seguir um padrão, um padrão único. Cada animação vai conseguir aí nos encantar de formas diferentes, então é bem popular nos anos 90, vale dar uma passada por ele. Anjos Rebeldes, The Prophecy, uma trama que vai ligar anjos, demônios, a figura da religião, tudo combinando com um terror. Não dá nem para explicar muito bem a trama, você vai ter que assistir, descobrir os fragmentos, os detalhes, vão ligar as peças desse quebra-cabeça. Tem o grande charme do filme, eu confesso, que é o elenco: Christopher Walken, Elias Koteas, Virginia Madsen. A trama, eu acho que ela se conecta mais com pessoas mais religiosas que gostam de terror. Eu, como sou mais distante desse segmento da humanidade, a trama não me atingiu muito. O que me atingiu mais foi o elenco, os efeitos especiais. Tem muitas cenas no deserto, então ele é visualmente bem feio. Acho que isso prejudicou o filme um pouquinho. A dinâmica também, alguns momentos é rápido, outros momentos a gente sente cansaço, assim como The Hideaway, que eu falei na primeira opção. Então o filme é isso. Se você gosta do Christopher Walken, eu amo Christopher Walken, eu tive que assistir esse filme. Se você gosta desse negócio de mitologias, negócio de religião, você pode assistir também, combinando com o terror, que você vai se divertir com certeza. Revolver é mais um daqueles filmes de terror que adentram ao subgênero videogames, né? Esse sujeito, esse adolescente tá na escola, tem bullying, tem garotas que ele gosta, ele é fissurado pela figura de videogames, até que ele ganha um concurso, vai receber em sua casa esse robô super moderno, e esse robô que vai trazer um grande perigo à vida de todo mundo, que ele é um robô completamente surtado, é um robô assassino. Você já assistiu aquele Um Robô em Curto-Circuito dos anos 80, aquela comédia oitentista? Passava muito, eu acho que passava no cinema em casa, acho que não era na sessão da tarde. É uma versão de terror daquele filme, é isso, o boneco é praticamente a mesma coisa. As cenas aí, não leve muito a sério a trama, é uma trama, vai focar muito na ambientação escolar, né, ali que a maioria dos ataques vão acontecer. Ele é outro filme, eu falei numa lista anterior que tem um filme que é pela pegada infantil, mas tem cenas gráficas, então, ou seja, não consegue encantar nem mesmo o público infantil, nem mesmo o público mais adulto. Mas se você gosta, assim como eu, dessa temática, desse subgênero de videogames, né, tecnologia, robôs dentro do terror, principalmente nos anos 90, pode assistir, que ele vai te provocar algum tipo de diversão, algum tipo de entretenimento. Não é uma das melhores opções disponíveis, mas é curtinho também, passa rápido. Os Demônios da Noite, filme baseado nos quadrinhos da DC Comics e naquela série de televisão Contos da Cripta. Diferentemente da série dos quadrinhos, aqui é apenas uma história sobre esse demônio que está atrás desse item sagrado
vai ter uma cidade pequena, no meio do nada, nessa pousada, e vai começar a infernizar as pessoas que estão naquele lugar. Esse filme não teria a mesma qualidade sem a presença do Billy Zane. É ele que muda completamente o filme. Inclusive ali nos bastidores que esse é o filme preferido da carreira do Billy Zane, ótimo ator de Hollywood, fez Titanic, O Fantasma. Você vê a importância desse filme para o ator, ótimos efeitos especiais, muito dinâmico, a gente não sente o tempo passar a partir de 20 minutos, né? Os 20 minutos iniciais vão nos explicar o que é a história e depois é só tiro, porrada e bomba. Então, um filme interessante, por mais que eu tenha ficado desapontado por não ter um filme de contos, né? Eu queria um filme com 4, 5 histórias diferentes, nem que eu queria que todos fossem protagonizados pelo Billy Zane, mas é apenas uma história. Mas enfim, quem gosta do Billy Zane, quem gosta de Contos da Cripta, é uma parada obrigatória dos anos 90. Ilusões Perigosas, uma pequena pérola obscura dos anos 90 dentro do subgênero assombrações. Acontece na primeira metade do século XX, tem esse sujeito, ele passa a vida desmascarando videntes, mentalistas, até que ele recebe uma nova missão. Vai até esse casarão no meio, não é abandonado, no meio do nada, tem essa mulher com vários irmãos e tem essa governanta que está sendo atormentada por possíveis fantasmas. Ele vai tentar desmascarar, ele acha que ele está dentro de um jogo de enganação, mas conforme o filme vai avançando, nós vamos percebendo coisas mais sombrias do que um mero jogo de enganação. Ilusões Perigosas traz esse subgênero, assombrações, em seu estilo mais clássico, e é isso que me fascina dentro desse filme. Ou seja, nós não vamos ter jumpscares, é tudo na construção de clima, na construção dessa casa, de cada item espalhado, do elenco, desses irmãos aí suspeitos. Tem até Kate Beckinsale aqui, um dos primeiros papéis relevantes da carreira dessa atriz, que fez depois aquela saga dos Anjos do não sei o que, Anjos da Noite, né, com vários filmes. E então me surpreendeu do começo ao filme, me senti completamente hipnotizado pela trama. Se você gosta desse subgênero, assombrações, fantasmas, é uma parada obrigatória, você não vai se arrepender. Procure por esse filme, ele antecede, você se lembra de Os Outros, com a Nicole Kidman? 2000, 2001, é a mesma estrutura de filme, muito parecido. Então, se você amou Os Outros, você vai assistir esse, você vai amar da mesma forma. Então aí, Ilusões Perigosas, Haunted, em seu título original. O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. A trama é aquela que nós já estamos cansados de saber. Texas, cidade pequena, muito calor e muitos caipiras surtados. Esses universitários, eles estão saindo dessa festa, vão bater o carro, e quem chegará para ajudá-los é exatamente um integrante da família do Leatherface, aí que o inferno eclodirá na vida de cada um desses personagens. Esse filme é trash total, da primeira à última cena. Não se atentem à história, não se atentem às cenas, não tem nenhuma morte por serra elétrica, os personagens são horrorosos. Se atentem mais à comédia involuntária que vai surgir. E a única coisa que eu gosto, que não é comédia involuntária nesse filme, é a ambientação dentro dessa casa. Eu gostei, né, dentro dessa sujeira, até provoca um pouquinho de conforto no espectador. Você não vai acreditar, mas esse filme reúne como protagonistas Matthew McConaughey e Renée Zellweger, um dos primeiros papéis na carreira de ambos. A Renée Zellweger, eu achei ela super desconfortável durante o filme, eu achei que ela tinha odiado a experiência de participar de um Massacre da Serra Elétrica. Fui pesquisar os bastidores e eu vi que ela gosta, ela fala que o filme foi realizado com pouquíssimo orçamento, é muito grata da oportunidade, e por mais que as cenas do filme mostrem o contrário, tem uma cena icônica, uma das cenas mais patéticas da história do cinema, que é uma guerra, não é uma briga de serra elétrica, como a gente poderia esperar. É uma briga de controle remoto. O sujeito tem uma perna mecânica, né, um dos vilões, a protagonista pega um controle, ele pega um controle, eles começam a batalhar. Não tem como explicar, só você assistindo. Dentro da franquia O Massacre da Serra Elétrica, são vários filmes. Eu assisti esses 4 filmes, os primeiros 4 filmes dessa franquia tradicional. Depois teve um reboot nos anos 2000. Eu assisti o primeiro também de 2003, que é um bom filme. Eu amo o primeiro, que é o clássico. Eu não gosto tanto do segundo, que mistura comédia, também dirigido pelo Tobe Hooper. O terceiro é muito bom, também assistam, que vocês vão se surpreender. E esse quarto é um trash total. Assistam aí, procurem por esse filme, depois vocês voltem aqui para dizer o que vocês acharam. Vocês não vão encontrar filme mais trash, mais divertido dos anos 90, é difícil. Esse filme é uma pérola aí do cinema B de terror. Assassinos Cibernéticos, Screamers em seu título original. Esse filme é futurista, acontece em 2070 e pouco, vai mesclar terror com sci-fi, acontece no espaço, conforme esses robôs ganhar a autonomia do ser humano e vão lutar contra essas pessoas. Eles soltam um barulho, né?
muito alto que acaba incapacitando seus oponentes, por isso o título original Screamers. Visualmente é regular, né? Não é nem muito bonito, nem muito feio, não tem muitas cores, tem bastante exploração. Eu gosto da jornada dos personagens centrais da história, principalmente do Peter Weller, né? O Sr. Robocop, aqui fazendo um filme diferente dentro do gênero sci-fi, dentro do gênero terror. Então é um filme curioso dos anos 90, dentro desse subgênero aí, cinema futurista de terror. Eu colocaria aí no meu top 10, talvez top 20, um filme que vai te gerar algum tipo de entretenimento com certeza. Candyman 2, A Vingança, ele não possui nem mesmo 10% da qualidade do filme original, porém tem a mesma estrutura, aquela história batida, né? Você disse 5 vezes o nome de Candyman em frente aos espelhos, ele sai de lá e vai lhe atribuir um destino cruel, nós temos uma nova protagonista, então é um filme de qualidade intermediária que vai te divertir. Tem o Tony Todd reprisando seu papel do primeiro filme. Dentro dessa franquia de Candyman, nós tivemos uma trilogia inicial nos anos 90 e um novo filme que saiu há pouco tempo. Eu gosto muito desses 3 primeiros filmes, claro que o filme original é um dos filmes da minha vida dentro do gênero de terror. Eu acho que eles não tentam expandir o universo como geralmente acontece com sequências, né? Esse é um problema muito grave das sequências. Esse filme não tenta isso, segue os mesmos moldes de O Padrasto lá dos anos 80 e anos 90, então vai te divertir, vai te provocar entretenimento. Eu recomendo que você assista o primeiro, assista depois esse último que saiu recentemente, que é uma espécie de sequência com novos protagonistas, aí você vai voltar pro segundo e pro terceiro. Acho que essa é uma boa ordem para você seguir. E tem o Tony Todd, né, o maior herói negro do terror, a gente pode dizer assim, né? Não há nenhum ator negro que consiga superar o que Tony Todd foi, inclusive nos anos 90. Herança maldita, a vida dessa família, eles acabam herdando um castelo no meio da Europa, vão morar num lugar. O que eles não sabem é que tem algumas criaturas que habitam as masmorras dentro daquele gigantesco palácio. É agora aí que eles vão ter suas vidas atormentadas. Esse filme é dirigido pelo Stuart Gordon, é um filme menor dentro da sua gigantesca filmografia, é um diretor que atirou para tudo quanto é lado. Todos os filmes que ele dirige, alguma coisa a gente vai conseguir extrair de bom. Esse filme ele tem um bom clima, ele quase segue um padrão ali meio terror italiano, né? Muitas cenas gráficas, muito uso de maquiagem, uma trama que a gente sente vários buracos, né? Como a gente costuma ver dentro do gênero de diálogo, né? Nos anos 70, 80. O diferente aqui que traz um pouquinho da questão dessas criaturas, traz o nosso protagonista, que é um homem que também não é moralmente intacto, né? Não tem sua moralidade intacta, ele vai sucumbir aí a esse jogo com essas criaturas. Então é um filme interessante, por mais que ele seja bem cansativo em algumas partes, ele é muito bonito visualmente dentro desse castelo. Tem uma sequência ali fantástica que acontece no teto desse castelo, reparem particularmente nessa cena. Então é um filme diferente aí, de terror dos anos 90, principalmente dentro da filmografia desse grande diretor do terror. O Mestre das Ilusões, a trama do filme vai trazer a vida dessa espécie de detetive do sobrenatural. Ele recebe um novo trabalho para ajudar um mágico, uma espécie de ilusionista que está tendo sua vida ameaçada. Conforme ele inicia o trabalho, algo dá errado, ele vai adentrar a esse jogo de enganação com um possível escape do ocultismo. Então esse filme vai mesclar, é dirigido pelo Clive Barker, ele vai mesclar 3 instâncias: filme sobrenatural, filme de ocultismo e filme neo-noir, ou seja, cinematografia escura, investigação, detetive. É um gênero que eu amo, desde os filmes clássicos até os mais atuais. É um filme bem longo, mais de 2 horas de duração, 121, 122 minutos, mas a gente, com exceção dos 15 minutos iniciais, que vão explicar antes, né, do período temporal em que o filme vai realmente acontecer, eles vão nos explicar como aquela seita é composta. Eles são bem lentos. Depois disso, a gente não vai sentir o tempo passar, vai começar a investigar junto com o nosso protagonista, ponderar sobre pistas, quem tá falando a verdade, quem tá mentindo. Então quando a gente fala do cinema do Clive Barker, a gente olha muito pro Hellraiser e se esquece dessa grande pérola, poderia chamar de pérola neo-noir do terror dos anos 90. O Vício, filme dirigido pelo Abel Ferrara, sobre vampiros. Tem essa universitária que está estudando, ela é mordida, atacada no meio da rua e vai desenvolver o vampirismo. Só que diferentemente de outros filmes, aqui esse vampirismo surge como uma doença e não como algo positivo na vida do sujeito. Lily Taylor como protagonista, tem até o Christopher Walken, traz uma estética completamente sua, né? É um filme underground aí,
noventista, sem muito compromisso com o ritmo, com o entretenimento. O Abel Ferrara quer contar a sua história e faz isso muito bem. Então, um filme, se você gosta desse subgênero de vampiros, corra para o Vício, porque ele vai te trazer uma experiência completamente diferente da qual nós estamos acostumados dentro desse subgênero. Evil Ed, a jornada desse sujeito que trabalha na edição de filmes de terror, só que aquelas imagens gráficas vão começar a impactar na psique do sujeito, fazendo sucumbir à completa loucura. Evil Ed é um filme B aí de 95, bem obscuro. Quando a gente fala desse terror, vai misturar muita comédia também, é bom que se diga, e vai se aproveitar das imagens, né, muitos efeitos especiais, a figura se ligando ao cinema, né, de terror, as imagens, vários pôsteres de filmes clássicos. Eu recomendo que você assista. Se você gostou de Evil Ed, você vai para Censor, que é um filme mais recente, que vai trazer também essa mulher que trabalha na censura de filmes de terror dos anos 80, que é só terror. E se você assistiu Censor e gostou, pode assistir Evil Ed. É a dobradinha mágica aí para quem gosta desse terror, que brinca com os bastidores do cinema. O Dia da Besta, a jornada desse padre que vai sair de sua igreja e ir até Madrid para tentar provocar a maior quantidade de mal que ele conseguir. Ele tem um objetivo muito particular, eu não vou revelar aqui para vocês, não é um spoiler, mas é legal se descobrir pela primeira vez nessa primeira hora de filme. Vai mesclar comédia com terror, é um filme espanhol dirigido pelo Alex de la Iglesia, ótimo nome dentro do gênero, e traz outros dois subgêneros, né? O subgênero de filmes de terror natalinos com o subgênero de ocultismo, esse padre aí conhecendo bandas de heavy metal, a figura do ocultismo, fazendo sessões espíritas, é um negócio absurdo, é muito divertido mesmo, a gente dá gargalhadas em várias cenas. Ele lembra até um filme que eu falei recentemente, O Monstro, né? Filme italiano com Roberto Benigni. Então é um tiro certo aí dentro desse terror com comédia dos anos 80, terror europeu, né? Anos 90. Terror europeu. Bad Company, Maus Companheiros, é um road movie aí de terror sobre esse sujeito que está na estrada dirigindo. Ele vai pegar um passageiro, né? Vai dar carona a um homem. Só que tem um serial killer que está soltando aquelas estradas e tem um outro sujeito que roubou um banco. Então nós vamos sempre tentar descobrir quem é o serial killer, quem é o sujeito que roubou bancos. Eles vão nessa jornada aí, muito calor, vários hotéis eles vão explorar. É o típico filme de estrada, né? Estadunidense. O Eric Roberts como protagonista, ao lado de Lance Henriksen, dois ótimos atores que fizeram muitos filmes de terror. O Lance Henriksen nem se fala, o Eric Roberts também teve suas investidas, e é dirigido pelo Victor Salva, que depois iria trazer outro road movie fantástico, Olhos Famintos, no início dos anos 2000. Então quem gostou de Olhos Famintos vai com certeza gostar desse filme. É um filme que em muitos momentos ele é divertido, gera bastante entretenimento, e em outros tantos momentos ele consegue ser desconfortável, né? Desconfortável no bom sentido. Essa relação aí, um tanto quanto tóxica entre esses dois personagens. O destaque, claro, é as ótimas ambientações. Eu amo filmes de terror que acontecem em estradas, então eu particularmente amei cada segundo desse filme. Mangler, o grito de terror. Nós vamos ser, acreditem ou não, uma história de assombração dentro dessa lavanderia velha. Um policial fracassado vai investigar uma morte somente para descobrir a figura do oculto. Ted Levine como protagonista ao lado do Robert Englund, dirigidos pelo Tobe Hooper. É um filme menor dentro da carreira do diretor, conhecido por ser uma completa bomba, mas eu sou sincero, eu amei cada segundo, desde a cena inicial até a subida dos créditos, principalmente as cenas dentro dessa lavanderia velha pra caramba, muita máquina. Tem esse protagonista, o vilão da história, o Robert Englund, que é metade ser humano, metade máquina, uma construção ótima também, e também a questão investigativa, né, desse policial, desde a coleta de pistas, a figura do passado que ele vai investigar, até chegar, de fato, se dar conta que ele está dentro de uma trama de ocultismo. Ótimo filme, por mais que seja conhecido por uma bomba, por ser uma bomba, eu recomendo aqui para vocês. Contos macabros, tem esses bandidos, eles vão até essa casa funerária pegar um pacote suspeito. Chegando ao local, eles vão ter histórias de terror sendo contadas pelo sujeito que comanda aquele lugar, ou seja, tem essa história principal dessa casa funerária e outros 4 contos, todos contados, protagonizados por atores negros, produção de Spike Lee. Todos os contos são ótimos, principalmente esse conto funerário, que esse sujeito vai apresentar cada história e depois nós vamos ter uma conclusão, mas também tem história sobre a violência policial contra um político negro, a história de violência, de escravidão dos Estados Unidos, que vai voltar
como assombração dentro da mansão de um político, um garoto que aparece com hematomas, na sua escola o professor vai investigar aqueles hematomas. Então é um filme muito criativo, a crítica social é muito presente do início ao fim, e é uma crítica social que consegue se inserir perfeitamente ao terror, ótimos efeitos, adorei cada conto, e eu que sou fanático por filmes de antologia, eu falo que esse aqui é um dos melhores dos anos 90. Sorveteiro, a história desse sorveteiro lunático que vai começar a se livrar de jovens e vai fazer uma mistura especial em seus sorvetes para vender mais. Alguns outros jovens vão começar a investigar o sujeito, somente para descobrir um lado macabro da vida do sujeito e mesmo do passado daquele homem. Ele vai brincar com a figura desse caminhão de sorvetes, né, que vai cruzando o bairro, anunciando, a garotada vai comprar sorvete, só que esse sujeito é completamente surtado. Tem uma sequência final muito boa dentro de um hospital psiquiátrico, o protagonista é ótimo, então é um filme aí diferente, um filme B, né, que protagonizado por um sujeito que fez muitas séries como coadjuvante quase, aqui tendo a chance de protagonizar esse filme, essa pequena obscuridade dos anos 90. A experiência, um experimento científico dá errado, essa experiência no formato de mulher vai começar a fugir para a cidade, tem essa galera perseguindo, e muito terror, muitas mortes, a experiência protagonizada pela Natasha Henstridge, ela foi o filme da carreira, né, foi um grande filme de sua filmografia, teve sequências, eu assisti o primeiro e o segundo é interessante, é bem gráfico, né, mas o primeiro é o grande clássico, passava muito no SBT, era a diversão dos jovens, né, jovens adolescentes da época 2002, 2003, porque ele tinha cenas mais quentes e que eram exibidas naquela época, eram raridades, então a experiência fugia aquela censura prévia, e é um filme realmente muito rápido, conta a história sem se preocupar muito com eventuais buracos, e diversão garantida, e a bela Natasha Henstridge como protagonista. E o filme número 1 de 95 é Testemunha Muda. O filme acontece na Rússia, com essa mulher, com essa jovem muda. Ela está viajando, ela está fazendo turismo pela Rússia, trabalhando na produção de um filme. Eles estão nessa fábrica abandonada, ela é esquecida, ela não consegue gritar, então ela é esquecida dentro dessa fábrica trancada. Só que ela vai presenciar nessa bela noite, nessa bela tarde, um filme snuff sendo realizado por algum dos diretores, né, que estavam fazendo o filme com ela, e é nesse jogo de gato e rato, com essa jovem não podendo gritar. O filme não tem nenhum jump scare, é tudo na criação de atmosfera, a criação de ambientações. Eu duvido que você não se sinta completamente arrepiado, tentando até desviar o olhar em algumas cenas. Foi o filme que mais me causou medo, sem se utilizar da figura de jumpscares, né? Nunca um filme conseguiu me assustar tanto. Ele tem duas metades bem distintas. A primeira metade é esse espetáculo aí de medo provocado ao espectador. A segunda metade é bem diferente, que eu não posso nem falar nada sobre ela, porque ela chega com a conclusão dessa primeira metade. Esse filme serviu como inspiração com certeza para aquele Watcher que saiu recentemente, que segue a mesma estrutura, uma estranha, uma americana no leste europeu, a mesma estrutura, o mesmo aspecto de terror sendo exposto para o espectador, ótima ambientação dentro dessa fábrica abandonada, tem esse subgênero, filmes snuff, ou seja, é uma tempestade perfeita, como o americano costuma chamar. É isso aí, galera, mais um vídeo que chega ao final, duas opções super especiais para você continuar dentro do mesmo tema, assistindo e maratonando os vídeos do nosso canal.